Boa noite. Ei, que boa noite gostoso, hein? E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook também. Vamos aqui para os nossos recadinhos, os avisos, bem rapidinho, para deixar tempo para a nossa palestrante, né? Vamos desligar os nossos celulares. Quem não desligou, dá tempo, desliga o celular. Vai que ele toca aí na hora da palestra, das vibrações ou das leituras, né? Aqueles que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos. Qualquer informação, qualquer orientação, lá nos fundos está a Lurdinha, a Cristiane Ramos também está aí. Tem todas as informações para passar para aqueles que estão vindo pela primeira vez, ok? Não nos esqueçamos da campanha das cestas básicas. São um pouquinho mais de 400 cestas todos os meses para as famílias das assistidas, ok? Continua o Evangelho pelo Zoom. Está lá o aviso. De segunda a sexta-feira, das 8 horas às 8h35, 8h30, estamos lá, a equipe, coordenando esse evangelho que já está chegando aí em 2.000 noites. Né, Fátima? A equipe de terça aqui tem bastante colaboradores aí que nos ajudam. Tem o ID e a senha, se precisar, as meninas têm lá atrás também. Almoço à italiana. Ai, coisa boa, hein? Vendeu tudo. Já acabou. Esgotou. Já a semana passada, aí no final de semana, vendeu tudo. Então, nós agradecemos muito, em nome da diretoria, em nome da equipe de eventos, tudo que vocês ajudaram, compraram. Vai ser domingo uma festa muito bacana, uma reunião da família nucleana. Lá a gente vai poder conversar, se abraçar, tirar foto. E meus agradecimentos, agradecer à equipe. Muitos trabalhadores já compraram, né? Vamos estar lá também, 4 mesas, vai ter esposas, esposos, a família toda vai estar reunida lá no domingo de manhã, meio-dia, estaremos todos nós juntos, ok? E vamos iniciar as nossas atividades, porque uma noite de muito aprendizado, Evangelho de Jesus, muita paz, muita luz para todos nós, né? E vai transcorrer da seguinte forma: a leitura do Evangelho, da mensagem e a prece inicial estará com o nosso querido Fábio Gomes, Fabinho. As vibrações hoje com a Fátima Reis. Está ali preparada já para conduzir as vibrações. E o tema hoje, ajuda-te e o céu te ajudará. Estará com nossa amiga Cristiane Ramos, que cada 3 meses está por aqui fazendo a sua palestra, né? E eu brinquei com ela ali já, né, no início. O Fábio foi aluno dela. Olha que legal, né? Tá nada. Muito aprendizado, minha amiga. Então ele foi aluno dela, a esposa que está ali foi aluno dela, já está aqui na atividade, né? Isso é muito bom. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua luz. Que possamos, todos nós, ao sair daqui, levar a paz, o amor, toda a ajuda necessária que precisamos. Vamos lá, Fabinho? Boa noite. Do livro Folhas de Outono, por Francisco do Espírito Santo Neto. Sábio é aquele que desenvolveu a capacidade sapiencial
de comparar, avaliar e ponderar as ideias com a precisão dos cientistas, com a generosidade dos benfeitores, com a sensibilidade dos profetas, com o bom senso dos filósofos, com a naturalidade das crianças e com o desprendimento dos que amam sem condições. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho, que lhe pede um pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedem? Então, assim, após essa mensagem tão bendita, a gente agradece mais uma vez esse nosso encontro nesta noite, agradecendo esse dia que está terminando, que todos que entraram aqui no Paz e Amor, encarnados e desencarnados, que possam receber aquilo que Deus sabe que precisamos neste momento onde temos tantas preocupações, tantas questões, para que possamos dia a dia aplicar o que tanto o nosso Mestre Jesus nos mostra, é a caridade, a ajuda ao próximo, e que assim, fazendo o que a moral de Cristo nos ensina, podemos chegar às respostas que queremos. Que a Cristiane possa, mais uma vez, ser abençoada e inspirada em nos passar a aula de hoje, e que abençoe a todos nesta casa, que assim seja. A minha voz é baixa, mas agora acho que está bom. Vocês estão escutando no fundo? Então tá bom. Se eu começar a sair do microfone, alguém me faz um sinal lá que eu volto. Que eu vou fazendo assim, ó. Então vamos lá. Boa noite agora mesmo, né? Que Jesus nos ampare e o espírito do nobre professor Eurípides Barçanufo facilite as nossas palavras, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 25, Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Esse capítulo tem como princípio a lei do trabalho, sem a qual não existe progresso, pois é o trabalho que põe em ação as forças da inteligência. Mas a gente, toda hora pensa que está estudando muito, que sabe alguma coisa, mas vira e mexe, eles me pedem algum tema que eu falo assim, nossa, esse tema aqui é tranquilo. Mas eu sempre descubro uma coisa nova. Então a doutrina espírita tem isso, né? A gente tem que estar constantemente estudando, porque senão a gente fica lá para trás. Já estava aqui, né? Mas eu lia e não tinha visto. Porque esse capítulo, ele tem dois fatos assim que a gente pode considerar a respeito. Não tem nada a ver com a lição em si. É mais assim a título de curiosidade. É um dos capítulos mais curtos do Evangelho, segundo o Espiritismo,
E nesse capítulo a gente não vai encontrar as instruções dos Espíritos. Quando a gente lê o Evangelho, geralmente o que acontece? Kardec coloca ali uma passagem evangélica, que ele tira lá dos evangelhos canônicos, né, de Lucas, Mateus, João. Depois ele dá uma explanada nessa parte, aí normalmente vem alguma psicografia de um espírito amigo, e aí ele dá as instruções dos espíritos, explicando todo aquele capítulo sob a visão, sob a ótica da doutrina espírita. Nesse capítulo nós também não temos as instruções dos espíritos. Eu, quando vi aquilo, falei, mas por que será, né? Aí eu vou dar uma pesquisada. Então, a conclusão que a gente chegou é que se deve principalmente porque esse capítulo ele é focado na lei do trabalho, que é uma lei divina, uma das leis naturais. Então, Kardec deve ter pensado que, como era muito específico, ali da lei do trabalho e da lei do progresso, Kardec achou, então, que já havia trazido o suficiente para ilustrar a aplicação moral do ensino de Jesus. Porque essas leis naturais ou morais, ou as leis divinas, são aquelas leis que Jesus nos trouxe e que nos falam que estão inscritas na nossa consciência. Desde que o espírito ele nasce simples e ignorante, mas ele já traz com ele essas leis, né? E aí também o porquê que não tem as instruções dos espíritos. Eu falei, mas engraçado. Mas aí eu fui olhar, não é só esse capítulo não, viu? Tem poucos capítulos que não trazem essas instruções dos espíritos, porque justamente ele tem uma ausência de mensagens psicografadas. E isso reforça o princípio do ensinamento do capítulo. Porque o que o capítulo vem nos ensinar? De que a ajuda do alto vem para quem trabalha e não para quem espera passivamente por instruções e milagres. E aí eu vou fazer um comentário com vocês. A gente está dentro da doutrina já fazem, acho que uns 25 anos, e é difícil ser espírita. É muito difícil ser espírita, porque o espiritismo, a doutrina, ela não nos permite delegar nada para outrem. Tudo que a gente faz de equivocado, ou mesmo de bom, somos nós que fazemos, nós que recebemos, vamos dizer, os louros, como também temos que, às vezes, ressarcir aquele equívoco. As outras religiões, a gente pode delegar. A gente pode delegar para um santinho, para uma outra entidade. Agora, a doutrina espírita, não. A doutrina espírita nos dá a jurisprudência de nós mesmos. Nós somos responsáveis por tudo que fazemos, de bom e de ruim. E vamos receber lá na frente de acordo com os nossos atos, principalmente se pensar na lei do trabalho, que a gente vai falar um pouquinho. Então, eu brinco sempre assim, ser espírita não é fácil, mas vale a pena, porque o que a doutrina nos consola, nos ampara e nos esclarece, vale muito a pena, tá bom? Então, como foi lido no trecho do Evangelho, vamos pegar como ponto de partida para as nossas reflexões essas três afirmativas. Pedi e obterei, buscai e achareis, batei a porta e ela se vos abrirá. Para exemplificar mais um pouquinho, eu vou contar uma historinha para vocês, que consta no site da FEB do Paraná, um Momento Espírita. É uma história conhecida, talvez alguns de vocês já tenham escutado essa história, mas ela ilustra bem a afirmativa de que ajuda-te e o céu te ajudará. Eles nos contam, nessa historinha, que havia um sábio, com os seus discípulos, em uma estrada tortuosa, estavam caminhando, quando encontraram um homem piedoso, que estava assim, ajoelhado em prece, rogando a Deus que o auxiliasse a tirar o carro dele que tinha ficado atolado na lama. O sábio passou com os seus discípulos, olhou,
ficaram assim, sensibilizados, tal, mas continuaram a andar. Alguns quilômetros à frente, narra-se que tinha um outro homem que também se encontrava com o carro atolado ali no lodaçal. Esse, porém, ele esbravejava, ele reclamava, mas ele tentava, de todas as maneiras, com todo o empenho, liberar o veículo. Diante dessa situação, o sábio, mais uma vez, ficou comovido, né? Só que dessa vez ele propôs aos discípulos que eles fossem até aquele senhor e o ajudassem a retirar o carro do lodazal. Aí os aprendizes foram, né? Ajudaram, o homem foi embora, agradeceu e tudo bem. Só que aqueles aprendizes, né, que estavam acompanhando o sábio, ficaram sem entender e perguntaram: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e nós não o ajudamos. Esse que era rebelde e até praguejava, recebeu o nosso apoio. Por quê? Aí, sem se perturbar, muito tranquilo, né? Por isso que eu pedi para ler uma mensagenzinha falando do sábio, né? Ele respondeu para os seus discípulos, seus alunos, seus seguidores, né? Assim: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que lhe competia. O outro, embora desesperado, talvez por ignorância, empenhava-se e, portanto, merecia o auxílio. Então, nessa pequena história, a gente percebe que muitos de nós, em determinados momentos da nossa vida, agimos como o primeiro. A gente entra em desespero, em situações difíceis, em situações mais embaraçosas, e ficamos delegando. Só que a gente, em vez de delegar para os santinhos, a gente delega para os espíritos superiores. Eu sou uma sem vergonha. Quando eu desencarnar, Eurípides Barçanufo não vai querer me ver. Essa vai ser a minha grande decepção. Por isso que eu já estou trabalhando com isso. Porque o que eu incomodo esse espírito, tudo eu falo: Eurípides, por favor. Eurípides, me ajuda. Já pensou? Então, essa lição serve para mim, né? Então, muitos nos encontramos assim, né? Porém, tem aqueles outros que não, que já conseguem trabalhar com a citação. Aí a gente tem que ver que todos nós somos criados simples e ignorantes. E passamos por um processo, um progresso nosso se dá, e a gente passa por um processo de infância. E quando a humanidade passa pelo processo de infância, nós somos os seres inteligentes da natureza, então nós temos a inteligência, mas a gente ainda não sabe usar essa inteligência com responsabilidade e tudo mais. É uma inteligência ligada mais rudimentar, muito próxima dos instintos, que faz com que o homem se preocupe somente em os problemas da sua subsistência, da sobrevivência e da sua defesa. Então, ele desenvolve muito pouco a sua capacidade intelectual. A partir do momento que ele vai desenvolvendo tanto a parte intelectual e também a parte moral, aí sim ele vai modificando a forma de pensar. E ele percebe que ele começa a desenvolver a parte moral, que nos choques dos seus relacionamentos com seus semelhantes, os outros homens, ele vai percebendo que existem outras necessidades, além dessas necessidades materiais, existem as necessidades morais. E aí ele aprende, devagarzinho, que diante das dificuldades que parecem insolúveis, nós não devemos nos acomodar, esperando que alguém, ou até mesmo Deus, faça por nós o que nos compete fazer. Mas devemos e podemos agir. Vocês parem para pensar nessas frases que a gente falou. Ajuda-te que o céu te ajudará, buscai e achareis, batei a porta, abrir-te, posar. O que esses verbos nos trazem? Um movimento, uma ação.
o agir. Então, a gente só progride se a gente começar a treinar com as pequenas dificuldades, até que a gente vai e consegue ir melhorando aos poucos. É claro que a gente pode pedir a intercessão, o auxílio dos espíritos amigos e até mesmo de Deus. Nenhuma oração fica sem ser escutada. Mas o que eles querem nos falar nesse capítulo é que a responsabilidade maior é nossa. Somos nós que temos que agir quando passamos por dificuldades, quando passamos por situações embaraçosas. Nós já temos uma inteligência atualmente que tem condições de tentar, pelo menos, resolver, né? Então, para vivenciar o princípio ajuda-te que o céu te ajudará, a gente tem que compreender que ele representa a lei do trabalho e do progresso. Porque se não houvesse trabalho, não haveria o progresso, e a gente ia viver eternamente lá na infância do espírito. Com aquelas coisinhas, sabe? Aqueles comidinhos do dia a dia. A gente não ia conseguir o que nós conseguimos hoje. A ciência, nosso desenvolvimento intelectual é uma maravilha. Quantas doenças que antigamente não se tinha cura e hoje se encontra com a cura. Parte tecnológica de tecnologia, cibernética e tudo mais, vem ao nosso auxílio. Agora, já pensou se a gente fica só parado esperando o auxílio dos céus? A gente fica ali e não desenvolve nada, não é? Então, os espíritos não retiram os obstáculos do nosso caminho, mas eles oferecem a força necessária para que nós mesmos, através da nossa inteligência e pelo esforço próprio, os superemos, esses obstáculos, tá? Então, vivenciar os ensinamentos do dia a dia. A gente tem que vivenciá-los de uma maneira que a gente consiga passar por cima desses obstáculos, mesmo que seja difícil. Deus só dá aquilo para nós, aquilo que nós temos condições. Ele não vai pegar uma criança do primário, que nem um professor, não vai pegar uma criança do primário, que não é primário, mas do primeiro grau, e vai dar para fazer uma raiz quadrada. Deus também não vai fazer isso com a gente. Ele sabe do nosso potencial. Somos nós que ainda não confiamos e não temos fé suficiente nos nossos potenciais, na ajuda do mais alto, para resolver os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, tá? E aí, como é que a gente pode vivenciar esses ensinamentos no dia a dia? Primeiro, vamos lá lembrar da lei do trabalho, né? O que é trabalho? Toda ação útil é trabalho. Qualquer ação útil é trabalho, né? Então, a gente tem que ter uma ação e uma iniciativa pessoal, quando se trata desse tema, ajuda-te que o céu te ajudará. Isso tem que partir de mim. Eu tenho que me lembrar e me esforçar para fazer meu melhor, sempre, né? Então, a gente tem que evitar a passividade de esperar que Deus ou terceiros resolvam os nossos problemas. Como eu falei, a ajuda espiritual manifesta-se quando a gente faz a nossa parte. Ela espera que a gente primeiro procure, se melhorar, procure de uma certa forma resolver os problemas, porque nós temos condições para isso. E aí, se eles percebem, como a história lá, que a gente está se movimentando, que a gente está buscando a ajuda do céu, é lógico que eles vêm nos ajudar. Tá bom? Trabalho intelectual e moral. A gente tem o quê? Somos seres inteligentes do universo. A gente sabe que no universo tudo está em movimento, não é? Então, devemos usar nossa inteligência e recursos disponíveis para buscar soluções. O progresso é individual, mas é fruto da ativação das faculdades da inteligência por meio do esforço. Aí pouco importa
se eu progredir um pouco mais, se o outro progredir um pouco menos. Cada um tem o seu tempo. E a espiritualidade e Deus, que é Pai, sabe exatamente o que nós podemos ou não podemos fazer. Então, Ele nunca vai nos cobrar, nunca vai esperar de nós aquilo que Ele sabe que nós não podemos fazer. Então, disso a gente pode ficar sossegado. Mas alguma coisa a gente já pode começar a trabalhar. Porque o espírito, ele só progride materialmente, intelectualmente também, através da lei do trabalho. Se eu for pegar a frase, buscar e achareis, e eu ficar aqui parada, olhando, eu vou conseguir achar alguma coisa? Eu vou conseguir fazer alguma coisa? Não, buscai e achareis. O próprio verbo buscai, achareis. Como eu falei, são verbos de ação. Vigilância e persistência. A gente tem que identificar os obstáculos que podem aparecer no nosso caminho e se esforçar por afastá-los por conta própria. Por quê, gente? Então, não é que a gente não pode, a gente não deve ficar delegando. Primeiro que a gente anula aí a lei do progresso e a lei do trabalho. Mas se aparecer um problema, alguma coisa para me resolver, quem criou esse problema? Fui eu, né? Eu, com a minha imperícia, eu com a minha, que não tive condições vibratórias, abaixei meu campo vibratório e permiti que aquilo acontecesse. Então, se fui eu que criei o problema, sou eu que tenho que resolver. Mas eu conto sempre com o auxílio de Deus, não é? Então, a gente tem que se esforçar e não desistir na primeira frustração. Aí entra a fé raciocinada que a doutrina nos dá. E a vontade disciplinada é a chave para a transformação. A gente tem que ter vontade também. Então, a gente junta a vontade, junta a fé e junta os nossos conhecimentos, né? E aí, com certeza, Deus irá nos auxiliar. A prece também, como eu falei, não nos isenta de ter uma prece, fazer uma prece, pedir um auxílio. Só que a prece, a gente tem que pensar bem nisso. Tem que ser, a prece é um ato de humildade. Eu não tenho que chegar com arrogância, como a gente escuta em outras religiões, e falar assim: Deus, eu quero isso, 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 porque você vai ter que me dar. Não, quem sou eu? Eu tenho que me humildar e falar com Deus: olha, está difícil, não estou conseguindo. Me manda o Eurípides, aí eu falo, aqui para me ajudar. Coitadinho do Eurípides, né? E aí, a gente pede ajuda, apresentando-se com fé e humildade. Pedimos força para resistir o mal, e os bons conselhos dos espíritos superiores com certeza nos chegarão, tá? Confiança, então, na assistência espiritual. Tenha certeza de que, ao se movimentar para o bem, nós iremos receber inspiração e coragem para desenvolver a paciência e a resignação frente às adversidades. E para encerrar, que a luz já acendeu, eu achei que hoje eu ia terminar antes do tempo. Temos sempre como filhos de Deus todas as possibilidades, todas as qualificações morais e materiais, são todas as qualificações necessárias para que a gente consiga vencer as dificuldades, através principalmente do trabalho. O trabalho de vencer as dificuldades é de cada um, a fim de conseguir o desenvolvimento pleno de todo o seu potencial intelectual e moral. Então, que a gente tenha sempre isso na mente, né? Que não estamos sozinhos, não, mas temos que fazer a nossa parte, porque aí as coisas facilitam e com certeza teremos as soluções. Que Jesus nos abençoe. E assim, queridos irmãos,
Nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, envolvendo nossa irmã Cristiane em amor, em carinho e agradecendo, pois nos deu uma preciosa lição, muito bem-humorada, e que possamos usá-la em nosso viver e em nosso conviver. Estamos aqui reunidos, meus irmãos, nesse ambiente de luz, e o médium que carinhosamente se preparou para esse momento vai iniciar a terapia do passe. Ele não vai lhe tocar fisicamente, pois ele está vinculando energias próprias, amplificadas pela ação dos espíritos bondosos, que nos abençoa, nos conhece. Por isso, precisamos estar receptivos, para não nos distrairmos. Vamos juntos então, mentalizando uma luz branca que entra pelo topo de nossa cabeça, é absorvida pelo corpo espiritual, nos trazendo cotas de saúde ao nosso sistema nervoso central. Na altura de nossa testa, uma luz dourada, como um solzinho, vem renovando nossos pensamentos, nos trazendo soluções para os nossos desafios. Agora, somos beneficiados com uma luz azul prateada, na altura de nossa garganta, no nosso aparelho fonador, que possamos usar nossas palavras para orientar, elevar, esclarecer. Vamos pedir também pelas nossas glândulas tireoides e paratireoides, que possam receber energias de saúde, de equilíbrio. Essas luzes descem ao nosso cardíaco através de um rosa amoroso que beneficia todo o nosso aparelho cardiorrespiratório. Agora, na altura de nosso estômago, imaginemos uma luz verde esmeralda brilhante, que vai sendo usada pelos espíritos benfeitores, desalojando de nossa presença espíritos infelizes que porventura tenhamos entrado em sintonias, que são retirados e acolhidos na espiritualidade dessa casa, com o mesmo carinho que nós fisicamente somos aqui recebidos. E assim, essas vibrações amorosas passam pelo genésico, grande centro criador da vida. Desce pela parte posterior de nossas pernas, passando pela sola de nossos pés, subindo até a nossa coluna vertebral, envolvendo vértebra por vértebra, nos deixando assim firmes, fortes, valorosos na nossa caminhada aqui na nossa experiência terrestre. E assim, irmãos, essa energia benfazeja forma um circuito maravilhoso e chega novamente ao alto de nossa cabeça. E assim, abençoados que estamos, com tanta bondade que recebemos, agora nós vamos doar um pouco. Nós que tanto recebemos, vamos doar energias. A primeira energia que vamos doar, com muito amor em nossos corações, é pela nossa querida casa de paz e amor em Jesus, envolvendo cada canto e recanto dessa nossa casa tão querida, envolvendo desde a entrada ao salão, todas as suas salas, todos os seus ambientes. Essa luz cresce, torna uma energia ainda maior, alcança o Hospital Alvorado e
irradia até as nossas casas co-irmãs, a Caspage em Guaianazes, que ali recebe com tanto amor e carinho pessoas extremamente carentes do pão material e do pão espiritual. Essa luz cresce e envolve a nossa Crepade em Ferraz de Vasconcelos, que acolhe os irmãozinhos ali que têm os problemas com as drogas, os recebendo com amor, com carinho, dando-lhes todo o tratamento que eles necessitam. E assim, essa luz vai sempre crescendo e vai agora, juntamente com o nosso mestre tão querido, envolver o nosso planetinha azul, que no momento encontra-se um pouquinho doente, através de várias guerras. Vamos pedir que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que Jesus, nosso mestre, amigo tão querido, envolva todos os governantes, levando a eles discernimento, para que esse nosso planeta possa receber cotas de paz. De nossos corações, vamos emitindo uma luz de muita paz, para que alcance nossos irmãozinhos que estão dentro dessas guerras, para que eles tenham resignação, para que eles encontrem um local onde possam ficar seguros. E assim vamos envolvendo com muito amor o nosso planeta, envolvendo todos os continentes, envolvendo todas as massas oceânicas, envolvendo nossas calotas polares, para que seja uma energia de restabelecimento, uma energia de paz e uma energia de reequilíbrio. E nessa linda caravana fraterna, voltando aqui, nós vamos saindo pelas ruas, envolvendo os nossos irmãozinhos moradores de rua, que passam por essa difícil tarefa, por esse momento, tão difícil, que eles possam receber um copo de água limpa, um prato de comida e toda energia que venha de Deus nosso Pai, para que eles possam ser amparados. A todos que estão também dentro das biqueiras, dentro dos locais aonde muita droga corre, para que eles possam ter a vontade de sair dessa vida, para que possam ser amparados, tanto por pessoas que possam ajudá-los no plano físico, como por espíritos amigos que venham ajudá-los a sair do vício, da dependência. E pedimos também que ajude seus familiares, para que tenham força de ajudar e não abandonar esses nossos irmãozinhos. E nessa nossa caminhada, vamos passando pelos abrigos, onde crianças órfãos, ou que tenham sido por vários motivos separados de suas famílias, possam receber ali muito carinho, o apadrinhamento, as visitas e até mesmo a adoção, e que possam passar por essa difícil lição que enfrenta desde a tenra idade, para chegarem à idade adulta, firmes e valorosos, e que possam compor uma sociedade mais justa e mais amorosa. Nessa nossa caminhada, passamos pelos asilos, pedindo para que Deus ampare nossos vovôs e nossas vovozinhas no final de sua vida, com visitas, com abraços amigos. Em nossa caminhada, não podemos deixar de passar pelos hospitais. Cada um imagine um hospital que conheça e transmita a esse hospital muito amor. Que esse amor envolva desde o pronto-socorro
aos quartos, enfermarias, UTIs e centros cirúrgicos. Envolva com muito amor aos doentes que se encontram num leito de dor, aos enfermeiros que ali se dedicam a sua vida aos cuidados, aos médicos que colocam todo o seu aprendizado para a cura desses nossos irmãozinhos, que envolva também todos os funcionários, todos aqueles que colaboram para o bem daqueles que ali estão internados. E em nossa caminhada, não podemos esquecer de dar uma passadinha pelos presídios, levando alento, levando uma luz para aqueles irmãos se perdoem e que busquem no paz, que busquem no Pai o perdão, a força e a vontade de resistir ao mal. E agora nós pedimos pelo nosso lar, pelos nossos familiares, que possamos emitir muitas energias de luz, amor, para que o nosso lar seja energizado pelos espíritos amigos, que todos os nossos familiares sejam amparados, recebam tudo aquilo que necessitem. E também não podemos esquecer daqueles que desencarnaram, que sejam recebidos com muita luz, com muito alento no plano espiritual. E pedimos especialmente pelos nossos irmãozinhos que no momento de desespero tiraram a sua própria vida. Nossos irmãozinhos suicidas, que sejam amparados pelas servas de Maria, que Maria no devido momento retire-os do vale do suicida e que em seu colo encaminhe aos hospitais que cuidam desses irmãozinhos, para que eles possam se regenerar, para se fortalecer e ter uma nova oportunidade de reencarnar e aqui voltarem para terminar o que nesse momento não tiveram condição de fazer. E assim, irmãos, agradecendo por tantas benesses e pedindo um pouquinho mais, agora pela fluidificação de nossas águas, vamos nos concentrando no nosso vasilhame de água. Se porventura não trouxermos, não tem problema. Pense no filtro da sua casa, na garrafinha de água da geladeira, no copo de água que você leva para o seu quarto antes de dormir. E vamos pedindo aos médicos da espiritualidade, aos biólogos, aos indígenas, caboclos, às servas de Maria, aos pretinhos e pretinhas velhas, aos farmacêuticos, que buscam na natureza, junto às límpidas cachoeiras, aos rios caudalosos, às florestas com suas árvores frondosas, onde são retirados folhas, flores, frutos e galhos. Tudo isso levado aos laboratórios da espiritualidade, macerados, colocados em nossos vasilhames de acordo com nossas necessidades. Que possamos ao longo da semana tomá-las em pequenos goles, precedidos de uma prece, e se estivermos fazendo uso dos remédios que os médicos da terra nos recomendam, que possamos usar esses medicamentos juntamente com essa água, para que a cura do nosso corpo físico e espiritual se dê por completo. E assim, eternamente agradecidos que somos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos Espíritos que comandam essa casa tão querida, aos mentores, que possam também nesse momento amparar todos os nomes de encarnados e desencarnados que se encontram nas urnas na entrada do nosso salão. E assim, eternamente agradecidos a Deus,
vamos fazendo o encerramento desse trabalho. Que possamos levar daqui todas as benesses recebidas e que possamos fazê-las frutificá-las em nosso lar, em nosso trabalho e por todos quantos passem pelos nossos caminhos. E assim, que possamos voltar aos nossos lares protegidos e levando a gratidão em nossos corações. Obrigado, Deus. Obrigado, Mestre. Obrigado, Mãe Maria de Nazaré e a todos os mentores. Que tenhamos uma excelente semana e que possamos nos reencontrar aqui na próxima terça-feira. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom retorno aos seus lares. Até terça. De luz, paz e amor em Jesus.